A gente viu então um exemplo no vídeo com uma coisa tipo um Hello World, viu como é que cria um módulo, mas existem alguns tipos de módulos na que foram definidas nessa versão 9. Na verdade, existem 4 tipos de módulos. São os módulos de aplicação, os automáticos, módulos sem nome e os módulos de plataforma. Os módulos de aplicação, né, eles são módulos que possuem nomes, né, então, e eles são módulos que são criados da forma tradicional, como nós fizemos no nosso exemplo. Módulos de terceiros também devem ser migrados, né, ao longo do tempo para esse formato, né, ou aplicações de pacotes de terceiros, né, devem ser migrados para esse formato de módulo também. Né? Então, quando essa migração tiver sido feita, basta a gente colocar esse pacote, né, esse pacote modular dentro do caminho. Bom, isso significa então que a gente precisa de esperar que todas as bibliotecas de terceiros que a gente já usa, eles sejam migrados? Na verdade, não. O Java criou um conceito adicional que é o de módulo automático. Esse módulo automático, o que ele faz? Ele analisa qualquer jar que tiver no caminho do módulo, né, que é aquele módulo path que a gente viu, e se ele não tiver o arquivo de configuração, ele vai tentar usar esse Java como um módulo automático, né? Quer dizer, automaticamente como um módulo. A diferença é que ele pega e ele automaticamente ele importa todos os pacotes que tem, né? Quer dizer, ele lê, dá informação de todos os pacotes e ele exporta tudo que tiver dentro do pacote. Né? Como a gente não sabe o que é, qual é né, o que deveria ser exportado e o que o módulo precisa, né? E a gente lembrar que existem algumas operações muito complicadas, tipo reflection, né? Então, o jeito que o Java criou foi esse, de ter um módulo que ele, na verdade, é o arquivo jar, que ele olha para ele, exporta tudo e importa tudo, né? E ele passa a funcionar normalmente. O jeito que o jar que o Java vai tratar esse arquivo jar é que ele vai criar um módulo que basicamente ele remove a extensão do arquivo, né? Ele remove o ponto .jar, remove um número de versão se tiver e substitui todo caractere que não é alfanumérico por ponto. Se vocês quiserem dar uma olhada em como é que é o algoritmo de verdade, vocês podem dar uma olhada dentro da documentação do Java, né, nessa parte de módulo Finder, que ele vai mostrar para vocês como é que isso funciona. Então, por exemplo, se a gente tiver um arquivo que é mongo jar driver 3.3.0.jar, o que ele faz? Ele troca os tracinhos, né, os hífens, por ponto, retira o jar do final e retira o número da versão que está aqui no final. Então o módulo vai passar a chamar mongo java, né, mongo.java.driver. Tá? Então, assim, por que a gente não usa tudo como módulo automático? Parece muito mais fácil. É uma declaração a menos que a gente tem que fazer. Então, vamos supor que a gente tenha uma aplicação que chama com.full.app, né? E ela tem módulos automáticos dentro dela. Então, a nossa aplicação está aqui, né, nessa parte.
do alto, ela usa diversos pacotes, tipo o Java SQL, né? A gente está vendo o tracinho aqui indicando, né, que ela usa o Java SQL, mas ela usa também esse módulo automático, né? E aí o problema que tem é que, como a gente não tem uma maneira prática de dizer quais módulos o módulo automático vai depender, o que ele tem que fazer é criar uma relação com todos os módulos que tem, né? Então a gente vê esse monte de setinha saindo de org bas QX para todos os módulos que fazem parte da nossa aplicação. E o outro problema que tem é que também como a gente não tem como saber que módulo depende desse nosso módulo automático, ele é colocado também como sendo um módulo que é destinado a todos os pacotes. Então, na verdade, tem uma setinha voltando de cada módulo que a gente está vendo aqui para esse outro módulo. Imagina no caso da gente ter um monte de módulos, né? Quer dizer, isso aqui é uma aplicação, está mostrando uma aplicação bem pequenininha que tem 7 módulos só, mas a gente vai ver em aplicações comerciais coisas com 50, 100, né? São muitos pacotes. Isso significa que vai gerar uma inter-relação muito grande que pode criar um problema, né, na execução. Fora que com o módulo automático a gente não ganha o recurso do versionamento, né? Então, igual a gente viu naquele exemplo lá do Mongo, né, que ele era a versão 3.3.0, se a gente precisasse de algum outro pacote que precisasse da 3.3.1, com o módulo automático a gente não teria esse recurso, né, porque ele ia remover o nome e ia ficar com dois módulos com o mesmo nome. Isso não pode. E aí ele ia descartar um, né, e aí a gente voltava para o mesmo problema. Além do módulo automático, a gente ainda tem também o módulo sem nome. Como o ClassPath ainda não está obsoleto, o que acontece é que todos os jars que forem encontrados no ClassPath são tratados como se eles fossem módulo automático, né? Quer dizer, é feita essa parte de transformar eles automaticamente como se eles fossem um módulo, mas esses módulos não têm nome, né? Eles não são nomeados. Então, o que acontece, né, uma das questões que tem, por exemplo, vamos imaginar, nesse nosso exemplo, que a gente tem aqui, dentro do ClassPath, esses dois jars que estão aqui embaixo. Então, eles também vão ser transformados como se eles fossem módulo automático. Todos os módulos passam a ter acesso a ele, né? E com isso a nossa aplicação consegue funcionar. O funcionamento então é como se fosse como se fosse de um módulo automático, né? Então ele exporta todos os pacotes que ele possui e ele lê os pacotes de todos os outros módulos. A principal questão é que ele não pode ser utilizado pelos módulos nomeados, quer dizer, os módulos tradicionais de aplicação que a gente viu. Eles só são acessados por módulos automáticos. E o quarto tipo de módulo
os chamados módulos, são os chamados módulos de plataforma, né? Esses módulos são os módulos do próprio JDK. Todo o JDK foi migrado para essa estrutura modular, né? E a gente tem então uma organização parecida com essa, onde a gente tem embaixo o Java Base, né? Na verdade aqui está mostrando menos interligação do que deveria ser, né? Mas a gente então tem o Java Base, que ele é importado implicitamente, né, por todos os módulos, e a gente tem essa estrutura onde o Java SE comporta então todos os módulos do JDK, né? O Java SE, na verdade, ele não tem código nenhum, ele só tem o conjunto de declarações de importação de todas as coisas. Então, como é que funciona isso? Vamos dar uma olhada nessa tabelinha. De acordo com o jeito que é colocado, a gente tem então os nossos módulos. Então, se a gente tiver um jar que ele for modular e ele for colocado dentro do módulo path, ele é tratado então como um módulo de aplicação. Se o jar não for modular e tiver no módulo path, ele é um módulo automático. E se ele tiver, e qualquer módulo que tiver no class path, ele é tratado como sendo um módulo não nomeado. O interessante é que mesmo que ele seja um jar modular, se ele for colocado dentro do class path, ele é considerado como um módulo não nomeado, né? Então, um módulo sem nome. Então, para cada um desses 4 tipos, o que acontece? No caso dos módulos de plataforma, né, que são os módulos do JDK, ele exporta os pacotes explicitamente, tá? E ele pode ler módulos que são de plataforma, de aplicação ou automático. Nota que ele não pode ler módulos que são sem nome. Nos módulos de aplicação, funciona do mesmo jeito que os módulos de plataforma, né? Tanto na questão do que ele pode ler, quanto na questão do que é exportado, quer dizer, a exportação é feita explicitamente. A diferença é que o módulo de aplicação não é um módulo do JDK, tá? Só basicamente isso. Os módulos automáticos são qualquer jar que for colocado dentro do módulo path e que não tiver, então, aquele arquivo de configuração, ele é considerado módulo automático, ele exporta todos os pacotes que tem e ele pode ler módulos, qualquer um dos 4 tipos de módulos. E o módulo sem nome é qualquer jar que tiver no class path. Tá? Tudo é exportado, né? Ele funciona então na parte de exportação como se ele fosse um arquivo de um módulo automático, só que ele também não lê, né? Se a gente olhar aqui, ele não lê outro módulo sem nome.